Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú. Versículo de número 12 diz assim: mas vós profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto e a sua comida, ela é desprezível. Capítulo 3, versículo 16 diz assim: então, aqueles que temem ao Senhor, falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenda e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome. O último versículo, capítulo 4, versículo de número 2. Vou ler a partir do versículo 1, que diz assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem a raiz nem o ramo, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis, ou saltareis como um bezerros do cevadouro. Amém, meus irmãos, podemos assentar. Queridos e amados irmãos, estamos aqui no último livro do Antigo Testamento. E estamos também no último dia, domingo do ano. É o último domingo em que você vai entrar na casa do Senhor para louvar ao Senhor neste ano de 2014. Livro do profeta Malaquias. O que mais chamou a minha atenção neste pequeno livro de 4 capítulos, não foi as durezas das palavras, não foi a clareza aonde Deus ele mexe com o povo. O que mais me chamou a atenção no livro deste profeta foi a sua data. Por que a sua data? Segundo a história sagrada, o livro do profeta Malaquias, ele foi escrito após o cativeiro babilônico. Ou seja, o cativeiro babilônico, ele foi dado por Deus como castigo a Israel, para que Israel aprendesse a servir a Deus, para que Israel aprendesse a adorar somente ao Senhor. Todavia, volta lá Zorobabel, Neemias, eles reedificam o muro, o templo ao Senhor. O povo está vivendo um grande avivamento lá no livro de Neemias, capítulo 8. O povo está adorando, o povo está regozijando. Todavia, passou o tempo e Deus agora resolve chamar este homem por nome de Malaquias para dar uma mensagem mas tão dura que eu perguntei ao Senhor. Eu disse: Senhor, mas será que o povo não aprendeu a te servir? Por quê? Por que, Deus? Então Deus, neste último livro do Antigo Testamento, Deus ele vai fazer uma reflexão, Deus vai fazer uma retrospectiva, Deus ele vai fazer uma análise em toda a terra de Israel, em todas as gerações de Israel. Se você observar no capítulo de número 3, versículo de número 7, o Senhor diz assim: desde os dias de vossos pais, olha só, desde os dias de vossos pais, e em todo o livro do profeta Malaquias,
você vai encontrar Deus sempre lembrando ele as coisas que sucederam anos antes, décadas, até mesmo séculos anteriores. É Deus, ele fazendo uma reflexão, uma retrospectiva na nação de Israel. Eu nasci em um lar evangélico, e eu me lembro desde criança, eu aprendendo que Deus é aquele Deus que abriu o mar vermelho. Eu me lembro daqueles dias de escola dominical, aonde eu aprendi que lá vai Josué rodeando Jericó, e rodeando 7 vezes, e a muralha caiu. Eu me lembro dos dias também de Davi, aonde Davi mata aquele gigante Golias. Tudo isto da história de Israel são belíssimas, são coisas que nos encantam. Quantos de nós não ficamos admirados pela grandeza de Deus, mandando 10 pragas no Egito, ou mandando Moisés levantar a mão, e quando Moisés levantava a mão, houve luz, e quando Moisés levantou a mão pela segunda vez, Israel vencia a guerra. Aquelas histórias nos chamam a atenção. Todavia, quando nós olhamos detalhadamente a história de Israel, nós vemos 2 lados. O primeiro lado é a grandeza de Deus, é a manifestação de Deus, é a glória de Deus, é o poder de Deus. Deus, ele resolveu chamar Moisés, e Moisés desce até o Egito, e de repente Deus manda 10 pragas, Israel é livre do Egito. Aí de repente Israel está na frente do Mar Vermelho. Em vez do povo glorificar a Deus por ter saído da terra do Egito, o povo fez totalmente ao contrário. O povo olhou para Moisés e disse: por que você, Moisés, você nos tirou lá da terra do Egito para fazer com que morremos aqui neste deserto? Não havia sepultura no Egito? Ou seja, a mente do homem é uma mente pequena, porque o homem ele só vê a curto prazo. O homem havia esquecido daquilo que Deus havia feito alguns dias anteriores, e ele começa a murmurar, ele começa a reclamar contra Deus. Mas Deus não gosta de murmurador. Então, como Deus não gosta de murmurador, Deus abre o Mar Vermelho, murmurador fecha a boca, e Miriam sai cantando que só o Senhor é Deus. Essa história é fantástica. Todavia, passando do outro lado, Moisés escreve um salmo. Ele louva e exalta, as irmãs exaltam Deus. Todavia, o povo logo se esquece do mar que se abriu. Não tinha água para beber. A água que eles acharam não era água potável, era água amarga. Então, mais uma vez, eles se esqueceram do Mar Vermelho que se abriu, eles se esqueceram da saraiva, do fogo, do gafanhoto, do sangue, das pestes que caiu sobre o Egito, e logo eles começam a reclamar contra Deus, dizendo: vamos morrer neste deserto. E Deus, como Deus é tão misericordioso, e Deus não queria matar ninguém naquele dia, Deus faz a água se tornar potável. Mas o que eu estou querendo dizer é que a mente do ser humano, ela é muito esquecida. Parece que tem crente que sofre de alguma amnésia espiritual. Deus realiza um milagre hoje, amanhã ele celebra, no outro dia ele murmura. Deus cura ele hoje, amanhã ele celebra, na terça-feira ele já está reclamando, achando que Deus não existe. Então Deus resolve escrever o livro do profeta Malaquias, dizendo: você esqueceu que eu chamei foi Jacó, e eu não chamei Esaú? O que eu estou querendo dizer para você neste último domingo de 2014 é que Deus resolveu fazer uma retrospectiva no teu ano. E o que você fez durante esse ano? Será que você deu glória ou murmurou? Ah, Senhor, eu só quero é te adorar, independente quem pode adorar.
Mas vamos lá na história. Então, mais uma vez, Deus faz a água se tornar potável. Acontece que entra Júnior no período dos juízes. O período dos juízes foi um período de aproximadamente 300 anos. E neste período dos juízes acontecia 4 coisas. A primeira coisa que acontecia é que o povo pecava. Aí o povo pecava, Deus castigava. E Deus castigando, o povo se arrependia. O povo se arrependendo, Deus dava livramento. Guarda essas 4 coisas. Primeiro, o povo pecava, castigo. Depois de castigo, arrependimento. E depois de arrependimento, vinha livramento. Aconteceu que depois desse processo, o povo voltava a pecar. Aí Deus voltava a castigar. O povo voltava a se arrepender e Deus voltava a dar livramento. O que Deus fazia? Deus levantava Sansão. Aí depois Sansão dava livramento para Israel. Aí o povo celebrava. Passado-se aquela geração, o povo voltava a pecar. O povo voltava a blasfemar contra Deus. Deus voltava a castigar o povo. O povo se arrependia e chorava. Então Deus fazia o quê? Deus levantava outro juiz. Aí Deus levantava Débora, Baraque, Deus levantava Jefte. E Deus ia levantando. E esse processo de pecado, castigo, arrependimento e livramento durou 300 anos. 300 anos o povo cometendo a mesma coisa. Entra no período dos reis de Israel. Lá vem Davi. Primeiro vem Saul. Saul todo bonitão, todo pomposão, todo bonitão. Chega lá, começa bem, mas termina muito mal. Aí vem Davi, o homem segundo o coração de Deus. E você sabe por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Pois Davi foi um dos únicos reis de Israel que nunca adorou a outros ídolos. Posterior de Davi, vem Salomão, vem os outros reis de Israel. E cada um pior do que o outro. Se um matava a criança, o outro adorava outros ídolos, o outro fazia besteira e assim por diante. Então Deus resolve mandar o povo para o cativeiro babilônico. E Deus fala assim: vou mandar vocês 70 anos no cativeiro. Eu quero ver se vocês aprendem. Então Deus colocou eles 70 anos no cativeiro. O cativeiro foi dolorido. Por que dolorido? Olha o que eles perderam. Perderam Jerusalém, perderam o templo, perderam a arca, perderam tudo. Chegavam a um tempo aonde eles ficavam perto do rio, no meio do mato, dizendo: ai, que saudade daqueles cultos gloriosos dos dias de Salomão. Ai, que saudade, ai, que saudade, ai, que saudade. E Deus olhando do seu trono dizendo: eu coloquei vocês aí para vocês aprender a me adorar. Acontece, passa 70 anos, o povo sai do cativeiro babilônico, reconstrói o muro, reconstrói o templo. O povo está mais uma vez adorando a Deus. E de fato, uma coisa os judeus aprenderam no cativeiro babilônico: eles aprenderam a nunca mais adorar nenhum ídolo de escultura. Um judeu, meu irmão, ele passa por qualquer coisa nessa terra, ele só não adora um ídolo de escultura, porque o cativeiro ensinou isto para Israel. Todavia, o sacerdócio voltou, os levitas voltaram, Israel está posta, está lá o templo, está lá o muro de Jerusalém. Então agora o culto recomeça, a adoração recomeça, e está tudo muito bonito, e está tudo muito gostoso. Todavia, começa as coisas a desandar, começa as coisas a ir para os lados errados. Então Deus resolve usar o profeta Malaquias para dar o último alerta do Antigo Testamento. E observa como começa o texto: peso da palavra do Senhor contra Israel. Peso
peso da palavra do Senhor contra Israel. Outras traduções bíblicas dizem sentença da palavra do Senhor. Outras traduções bíblicas dizem oráculo da palavra do Senhor. Quando a Bíblia diz oráculo, está dizendo aquelas palavras vindas diretamente do coração de uma divindade. A palavra oráculo significa desejos de uma divindade. A palavra oráculo significa os desejos mais profundos do coração de uma autoridade suprema. Ou seja, quando Deus ele resolve usar o profeta Malaquias, e o texto começa peso da palavra, ou oráculo da palavra, não é simplesmente mais uma historinha fiada, é as próprias palavras vindas diretamente do coração do próprio Deus. Você quer ouvir o coração de Deus nesta noite? Você quer ouvir o coração de Deus nesta noite? Então Malaquias resolve escrever e conversar com o povo de Israel. E a conversa agora começa. Eu vos amei, mas vós dizeis, em que nos amei? Meu retorno sumiu. Em que nos amaste? Então Deus vai fazer uma retrospectiva. E eu cheguei à devida conclusão que Israel, através dos séculos, eles não sabiam adorar a Deus. Eu vou repetir. Israel, através dos séculos, eles não sabiam adorar a Deus. Por que razão? Um dia eles adoravam, no outro dia eles não adoravam. Um dia eles serviam a Deus, no outro dia eles não serviam a Deus. Nós devemos entender as palavras tão belíssimas do Salmo número 24, aonde diz: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas. Por quê? Porque entrará o rei da glória. Porque entrará o rei da... Alguém se atreve a perguntar, e alguém se atreve a dizer: mas quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Aí eu me parei para perguntar, porque eu já ouvi falar de Rei da Inglaterra, Rei da Espanha, Rei da Bélgica. Eu já ouvi falar sobre Rei Nabucodonosor, Rei Josias, Rei Ezequias, Rei Davi, Rei Salomão. Agora, Rei da Glória, eu nunca ouvi ninguém com este título. Ou seja, o teu Deus, até da glória, Ele é Rei. Até da glória, Ele é Rei. Israel não sabia disso. Israel sabia adorar outros deuses, mas Israel não sabia adorar o Rei da Glória. Eu te convoco, igreja, nesta noite, nesta virada de ano de 2014 a 2015. Vamos aprender com os erros de Israel e vamos somente adorar ao Rei da Glória. Paulo escrevendo no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 36, porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Aí Paulo termina: e glória eternamente a... Aí Paulo termina com uma expressãozinha: amém. Ou seja, quando Paulo termina com essa expressão amém, Paulo estava dizendo assim: porque dele que assim seja, para ele que assim seja. Ou seja, quando alguém dá um glória a Deus do teu lado, você fala assim: que assim seja, que assim seja, que assim seja, que assim seja, que assim... Ei, eu não vim massagear o teu ego, mas o que você fez em 2014? Você murmurou ou você adorou? Se você murmurou, é tempo de consertar e somente adorar. E se você adorou, é tempo de você virar o ano adorando ao Rei da Glória. Aleluia, 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 aleluia. Deus. Mas eis o problema.
O sacerdote, eles pegavam um animal. Aí quando o sacerdote pegava um animal, ele chegava lá onde estavam todos aqueles animais tão bonitos. Aí quando estavam aqueles animais tão bonitos, ele pegava, olhava, vinha um animal manchado, vinha um animal manco, vinha um animal cego. Então ele pegava o animal com defeito para sacrificar a Deus. Então o sacerdote pegava o animal manco, pegava o animal aleijado, preparava, colocava no altar do Senhor, chegava diante de Deus e dizia: Deus, olha eu aqui, Deus, eu vim aqui apresentar a minha melhor oferta. Ó Deus, está aqui o meu sacrifício a ti. Aí Deus olhou para baixo e disse assim: Malaquias, fala com este povo que o meu coração não deseja nada pela metade, eu quero inteiro, eu quero um negócio perfeito. Ei, Malaquias, avisa esse povo que a adoração pela metade eu não aceito e eu não quero. Eu quero a adoração inteira. Aí Deus olha para nós hoje, no último domingo do ano, fazendo uma reflexão. Aí Deus fala assim: de que jeito você me adorou? Eu quero a adoração inteira. Eu quero inteiro, eu quero inteiro, eu quero inteiro, eu quero inteiro. Sabe o que significa a palavra glória? A palavra glória significa adquiridas por obras realizadas. Adquiridas por obras realizadas. Quando você dar um glória a Deus, você não está exaltando ao pastor Eduardo, ao pastor fulano, ao pastor Beltrano, ao pastor Bruno. Quando você dá glória, você está exaltando alguém que fez alguma coisa para merecer o teu glória. Ah, por que você não diz glória ao pastor Bruno? Porque eu nunca fiz nada para merecer o teu aleluia e o teu glórias a Deus. Por que você não diz glória ao pastor fulano? Porque nenhum pastor na terra fez alguma coisa para merecer o teu aleluia e o teu glória. Eu vou dizer 3 coisas que ele fez, aí você tira a conclusão para ver se ele merece ou se ele não merece. Primeiro livro da Bíblia, primeiro versículo, no primeiro capítulo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ei, será que ele merece? Quando nós vemos o sol, nós estamos louvando a Deus por todos os seus benefícios que ele tem concedido à raça humana. Aí de repente eu abro a Bíblia em João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Será que agora ele merece o teu aleluia? Pastor, eu acho que ainda ele não merece. Aí Jesus chega dizendo: eu vou para o Pai, mas eu vou preparar um lugar, para que na onde eu estiver, estejai vós também. Será que então agora ele merece? Olha Deus dizendo para Israel: eu não quero adoração pela metade, eu quero adoração inteira, eu quero inteiro, eu quero inteiro. O irmão chegou certa vez em mim lá na minha igreja, com o relógio Rolex. Eu olhei para ele e falei: rapaz, você está podendo. Ele falou assim: não, estou não. Eu comprei lá no Chinatown em Nova York, paguei 50. Eu disse: parece, mas não é. Assim tem muito crente na igreja. Ele é crente pirata, ele parece, mas não é. É só metade. Já foi no Museu de Cera? O Museu de Cera, você olha assim, parece que o camarada é verdadeiro, parece que Ayrton Senna ressuscitou, parece que está tudo na tua frente, mas só parece, mas não tem vida, não tem essência.
essência, não tem princípios, não tem vida. Assim tem muita gente, ele chega na igreja dizendo: Deus, eu vim lhe entregar o meu melhor. Qual é o teu melhor? Qual é o teu melhor? Eu vim apresentar, meu irmão, o que você veio fazer? O que você veio fazer? Aí Deus olha para Israel e fala assim: eu quero adoração verdadeira, eu quero a essência, eu quero que você me adore em espírito e em verdade. Chega a mulher samaritana e fala assim: Senhor, aonde que eu tenho que adorar? É lá na Batista, na Assembleia, é lá no monte, é lá no templo. Aí Jesus chega para ele e fala assim: mas a hora vem, e agora que os verdadeiros adorarão o Pai, porque o Pai procura. Aí eu fui estudar essa palavra procura, pastor, eu fui estudar ela. Eu cheguei à conclusão que esta palavra procura é uma sintonia. Por que uma sintonia? Porque, meu irmão, Deus, ele vê a formiga debaixo do seu pé. Deus, ele vê a formiga no meio dessas plantas aqui. Como é que ele está à procura? Aí eu fui estudar no original, é sintonia. O que é sintonia? Sintonia são dois sistemas na mesma frequência. Ou seja, é este microfone com sintonia com aquele aparelho lá atrás. Tem que estar conectado. Assim é um verdadeiro adorador. É você aqui embaixo e Deus lá em cima. É você aqui embaixo e Deus lá em cima. É você conectado. Aí a mulher está dizendo: agora eu estou entendendo. É Deus lá em cima querendo a minha adoração. Mas sabe como era Israel? Israel era de murmuração atrás de murmuração. Murmurava aqui, murmurava ali, murmurava lá. Aí Deus estava dizendo: não, eu não quero nada de murmuração, eu quero a essência. Aí de repente, chega no capítulo de número 3, versículo 16, que diz assim: então, aqueles que temem ao Senhor, fala cada um com o seu companheiro, e o Senhor ouve. E há um memorial escrito diante dele. Ou seja, naquele percurso, naqueles dias de Malaquias, Deus estava dizendo assim: olha, no meio deste povinho que não sabe adorar, tem um povo que está me adorando. Aí Deus fala assim: e há um memorial. Deus estava dizendo: eu estou anotando tudo. Porque Deus anota tudo, é bíblico. Deus está dizendo: eu estou vendo quem está me adorando. Eu estou vendo quem está me servindo. Eu estou vendo quem é o verdadeiro, quem é o falso, quem é o picareta. Eu estou vendo quem é o original. Ei, no céu tem uma caneta anotando tudo que acontece aqui nesse culto. E ao redor da terra ao mesmo tempo. É Deus anotando e é Deus dizendo: eu sei, eu estou vendo, eu estou vendo. Aí o crente pergunta: Deus, vale a pena te servir? Vale a pena te exaltar? Aí Deus fala assim: vale, meu filho. Por que vale, Deus? Aí Deus responde: vai adorando, porque tem um memorial. Olha, não importa se o homem está ficando rico, o ímpio prospera, o ímpio tem casa, não importa nada, só vai me adorando, porque tem um memorial escrito diante de mim. Aí Davi chega diante de Deus e fala assim: Deus, tu sonda as minhas vagueações e põe no teu odre todas as minhas lágrimas. Ou seja, Davi estava dizendo: Deus, eu estou sendo perseguido, mas tu conheces o meu caminho, anota o meu caminho e conhece todas as minhas lágrimas. Ai, Deus. Vale a pena? Um memorial, uma garrafa, um odre. Lá no Egito Antigo funcionava assim: alguém está enfermo,
eu vou visitar este enfermo. Eu levava comigo uma garrafa para mim colher as minhas lágrimas. E eu deixava essa garrafa de lágrima com a pessoa enferma. E essa garrafa serviria de consolação para um enfermo. Agora eu parei para pensar. Quem chora no Egito e quem chora para este mundo fica com as garrafas e múmia lá nas profundezas da terra, das catatumbas do Egito. Mas quem chega nos pés do altar de Deus e derrama suas lágrimas, a lágrima não fica no solo, não fica no carpete, mas as lágrimas sobe e flutua acima de nuvem, acima das estrelas, e chega dentro da garrafa de Deus, e é Deus anotando: eu colhi todas as suas lágrimas. Olha aqui. Lázaro morreu. Aí Jesus está chegando em Betânia. Marta e Maria estão sentadas, as duas mulheres sentadas. Aí Marta ouviu que Jesus estava chegando. Marta logo levantou, saiu correndo e disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Essas foram as palavras de Marta. Aí Jesus chega mais pertinho de Betânia. Então levanta a mulher chamada Maria. Maria levanta, vai ao encontro de Jesus e já se joga no chão. Chega lá nos pés de Jesus e Maria começa a dizer: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Foi a mesma frase ou não foi? Foi a mesma frase ou não foi? Marta e Maria citou a mesma frase. Mas qual foi a diferença entre a frase de Marta e a frase de Maria? É porque Marta levantou brava, com o peito estufado, dizendo: Senhor. Maria já não. Maria já era crente. Maria chegou e disse: Senhor. E quando Maria falou, Jesus chorou. Jesus chorou. Quer fazer Jesus sentir a pena ou a tristeza ao ponto de falar: Maria, levanta. Ei, o segredo. Adore a Deus, ó. O milagre acontece. Passados os dias. Aí depois Marta está servindo, Lázaro está na mesa. Aí chega Maria de novo. Maria vai lá nos pés com um perfume caro. Joga o perfume nos pés de Jesus lá no pé, pela segunda vez. A primeira ela foi em choro, em desespero, em angústia, pelo seu irmão estar morto. A segunda vez Maria foi em gratidão. Ela pegou aquele perfume caro, jogou nos pés de Jesus, dizendo: Senhor, eu sou grato, porque o Senhor curou o meu irmão. Ela não disse, mas o exemplo, o que ela fazia mostrava. Ei, você é daquele tipo de crente que quando está na prova você chega, chora, mas recebe e vai embora, nunca mais quer saber de Deus. Deus não tem vitória para você. Deus quer o crente Maria, o crente que vai na hora de desespero, chega nos pés de Jesus e dobra, mas depois da vitória, volta a agradecer e vai lá nos pés de novo e está dizendo: eu vim entregar o meu melhor para ele. Aí chega um Judas da vida: por que você não pega esses perfumes e dê aos pobres? Pega, vende e dá o dinheiro aos pobres. Aquele perfume só era usado em ocasião especial. Mas Maria estava dizendo: Jesus está aqui? Está aqui? Está aqui? Então a ocasião já é especial.
então a ocasião já é especial. Então a ocasião já é especial. Será que você pode levantar a tua mão e adorar a Deus por um minuto? Se Ele está aqui, a ocasião é especial. Se Ele... adore a Deus porque está no memorial. Mas o porquê, vou encerrar agora. Mas o porquê que eles estavam adorando? Eles estavam adorando uma adoração negligente, eles estavam adorando por conveniência, eles estavam adorando por algum tipo de interesse. Tanto que eles perguntam, Deus, olha a pergunta, vale a pena te servir? Porque o ímpio prospera. O ímpio tem tudo do bom e do melhor. Como que se estivesse dizendo, Deus, o Senhor por si só não é o suficiente. Deus é suficiente para você? Olha para mim. Abraão andou 30 anos, 30. Nunca viu um milagre da parte de Deus. Abraão não viu. Abraão não viu o mar. Abraão não viu Jordão. Abraão não viu lá. Abraão não viu um milagre da parte de Deus. Mas Abraão sabia que a voz e a presença dele já era o suficiente. Pastor, eu não gostei da tua ministração. Por quê? Você não me deu nenhuma bênção, nenhuma profecia, nenhum carro. Não revelou meu CPF, meu RG, meu Social Security, meu endereço. Meu irmão, eu não vim fazer isso. Eu vim dizer que a voz dele e a presença dele já é o suficiente. O Senhor é meu pastor e nada me falta. God is my shepherd, I shall not want. Ou seja, o Senhor é meu pastor, nada desejarei. Nada. Davi, você está com febre, rapaz? Nada você vai desejar? Não. Por que não? Porque Ele já é o meu pastor. Você está entendendo? Davi estava dizendo, se eu tenho um bom pastor, nada eu vou desejar. Por quê? Porque Ele já é tudo que eu preciso. Porque Ele já é tudo que eu preciso. Quando Ele aparece a Moisés, Ele diz, diga ao povo que o Deus de Abraão, o Deus de Jacó e o Deus de Isaac Ele chamou, o grande eu. Aí Moisés fala, Senhor, mas eu não sei falar. Aí Deus fala assim, mas eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ei, apresenta o teu eu e Deus vai apresentar o dele. Aí de repente Isaías tem uma visão, ele chega no alto, o sublime trono, enche a glória, é serafins voando. Aí ele fala, eu vou morrer. Por que, Isaías? Porque eu sou um homem de lábios impuros. Eu sou um homem de lábios impuros. Aí Deus apresenta o dele. Aí Deus apresenta o dele e vai e toca nos seus. Ei, apresenta o teu, que Deus vai apresentar o dele. E o dele é cheio de majestade, é cheio de pureza, é cheio de benevolência, é cheio de misericórdia, mas apresenta o teu. Apresenta o teu agora, apresenta o teu agora, apresenta a tua limitação, apresenta ele agora, apresenta. Glória a Deus. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da não temeria mal algum, porque mais alto, por quê? Sou tu, por quê? Davi estava
bom pastor, nem o vale da sombra da... Porque Davi não tinha medo do vale da sombra da morte, porque ele já estava no Salmo 91, antes mesmo de ler e conhecer. Ele estava lá no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente é maior do que a sombra do vale da morte, porque na sombra dele há mel ao nosso paladar. Agora olha para mim, olha bem para mim. Deus quer que você adore Ele de verdade, por inteiro, que Ele quer ser o teu bom pastor, o teu bom pastor. Aí Deus faz isso. Agora vamos ver se vale a pena servir a Deus. Quem é bom de Bíblia, abra comigo bem rápido, que já vou encerrar. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo de número 8, versículo de número 10. A glória de Deus encheu o templo. Aí de repente, no dia 23º do 7º mês, o rei deixou o povo ir para suas tendas, alegres e de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão. Aí está um resultado de servir a Deus de verdade. Deus nunca despede você triste, Deus sempre despede você alegre e de bom ânimo. E de bom ânimo. Agora abra comigo o segundo livro de Crônicas, capítulo 30, versículo 26. No capítulo 30 do mesmo livro, capítulo 30, versículo de número 27. Então os sacerdotes e os levitas levantaram, abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a santa habitação aos céus. Vale a pena servir a Deus, porque a tua oração não fica entre quatro paredes. A tua adoração vai subindo, a tua oração chega no trono. Aí Deus dizendo, você vai voltar alegre, porque eu estou recebendo uma oração. Neemias, sabe quantas horas a Esdra pregou? Não foi uma. Já está batendo 9 horas ali, está na hora de eu encerrar. Tem gente que já abriu a boca, já pensando já na quarta-feira, para comer. O povo de Israel não. O povo de Israel ficava assim, ó. Prega, Esdra, tá bom demais. Meia hora não cansou. 1 hora, continua pregando, tá bom demais. 2 horas. Esdra, vai mais. E Esdra pregando. E o povo, tá bom demais. 3 horas. Vai, Esdra, prega. Tá bom demais. 4, o povo em pé, ouvindo, dizendo amém, amém, amém. Louvando a Deus. 5 horas. O povo em pé, dizendo amém. Fala Deus, fala Deus, fala Deus, fala Deus. Irmão, na onde tem presença, aí que vale a pena, porque você nunca cansa de ouvir a palavra de Deus. Então não olha para o relógio, mas apenas diga, fala Deus, porque eu estou desejoso para ouvir a tua voz. Vamos encerrar. Para finalizar, para você fazer a tua conclusão aí, o que você quer fazer em 2015? Eu já fiz sem chegar. Servir a Deus. Para encerrar, capítulo 4, versículo 2 do livro de Malaquias. Diz assim: em todo aquele cenário corrompido, onde, olha para mim, antes de ler. Os sacerdotes, eles roubavam nos dízimos e a oferta, chegavam e diziam, eu vim adorar. Os sacerdotes trocavam as suas esposas por mulheres mais novas, pagã, e chegavam com aquela cara lavada e dizia, Deus, eu vim adorar. Aí Deus olhando para baixo dizendo, Aí aquele povo roubava, mentia, não servia de coração, mas chegava no culto à noite, Deus, eu vim aqui oferecer o meu sacrifício.
E o povo fiel dizendo: Deus, e eu aqui? Estou te servindo de coração. E esse povo aí? Aí Deus: calma, estou notando. Aí Deus resolve escrever aqui no capítulo 4, versículo 2. Escuta. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação. Outra tradução diz: e a cura trará debaixo de suas asas, e saireis, até arrepio, e saireis e crescereis. Outra tradução: e saireis e crescereis e saltareis como um bezerro do cevadouro. Olha para mim. Era Deus dizendo para o remanescente fiel de Israel. Aí Deus dizia: continua me servindo, porque nascerá o sol da justiça. Aí quando diz a Bíblia que ele trará a cura debaixo de suas asas, significa que quando o justo remanescente ele pisar os seus pés no céu, aí Deus vai bradar: a cura chegou. Mas não é a cura de um colesterol, de um câncer, de uma diabetes. Não é. Sabe que cura é esta? É o pecado que nunca mais vai te pegar. Aí quando você pisar no céu, aí Deus: a cura chegou. Aí você vai olhar para trás: tchau, tchau, pecado, nunca mais você vai tentar me pegar. Aí diz a Bíblia: e saireis e crescereis e saltareis como um bezerro do cevadouro. Ei, você não vai entrar no céu assim. Você vai entrar no céu saltando como um bezerro, se alegrando e dizendo: foi difícil, mas eu cheguei. Será que você pode adorar de verdade? Foi difícil, o pecado tentou me pegar, mas eu cheguei, mas eu cheguei, mas eu cheguei. Eu não sou muito de fazer isso, mas diga para o teu irmão: tá difícil? Vamos chegar lá. 2014 foi difícil, 2015 pode ser pior, mas temos o bom pastor. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Curve a tua cabeça e faça uma oração. Curve a tua cabeça, faça uma reflexão no teu ano. Se foi difícil, não murmura, apenas adore o Rei da Glória, porque Ele está anotando tudo. Ore a Deus agora, ore a Deus, ore a Deus, ore a Deus, ore a Deus, ore a Deus. Diga: Deus, esse ano eu quero te servir de verdade. Não é pela metade, não é um jeitinho, é de verdade, é inteiro. Deus, eu não vou esperar o dia 31 para mim fazer novo propósito. Começa hoje, começa agora. Faça uma oração, ore a Deus agora. Ore a Deus, 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 ore a Deus. Fala com Deus, fala com Deus. Deus e Pai, escuta as orações do teu povo que fazem a Ti neste momento. Levante nesta cidade verdadeiros adoradores, que Te adorem em espírito e em verdade. Ó Pai, não queremos cometer os mesmos erros de Israel, mas queremos Te servir. Não queremos receber a bênção e depois reclamar. Nós queremos Te adorar, independente da circunstância que vamos enfrentar. Somos Teu, Tu és o nosso pastor.
Guia-nos pelo vale da sombra da morte. Guia-nos, ó Deus, pelo vale da dificuldade. Mas Tu és o nosso Deus, o nosso guia, o nosso amparo, a nossa proteção. Pois Tu mesmo disse que és o pão, a videira, o bom pastor, a porta das ovelhas. Escute as orações do Teu povo agora. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu vou entregar o microfone, mas antes de